1 Timóteo 4:16. Aqui fala, tem cuidado de ti mesmo, cuide-se, cuida do seu espírito, cuida da sua condição espiritual, cuida da sua condição mental, emocional, cuida da sua saúde e da doutrina e do ensinamento. Ensinamento é a palavra. Cuida desse aspecto. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Para ser salvo, precisamos estar na palavra, precisamos nos cuidar e também precisamos cuidar da palavra. Então, precisamos ter o fundamento da palavra para nós não sermos enganados. Senão vem, este diz aquilo, todo mundo vai atrás. É o que acontece hoje no meio cristão. Um monte de seitas, um monte de doutrinas estranhas sendo pregadas. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então está acontecendo isso hoje. Nós estamos vendo cada vez mais intenso isso hoje. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. É o que está acontecendo hoje. Vou aproveitar e ler também Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, versículos 7 a 11. E perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede, que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu também, chegou a hora, não os sigais. Nós estamos dando essa palavra para vocês, para que você não seja enganados. Você precisa conhecer a palavra. Então, jovem, use esse tempo de isolamento para estar na palavra. Leia a Bíblia, leia os livros. Penetre fundo na palavra fundamental, na palavra profética, para que você tenha um alicerce, um fundamento sólido para não ser abalado. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos, epidemias, pandemias, é o que está acontecendo hoje. Por isso que estou lendo Lucas aqui, para mostrar, está profetizado aqui, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Coisas espantosas vão acontecer ainda. Voltando para Mateus 24, versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. As dores aqui são as dores de parto. É a mesma dor que está lá em Apocalipse 12, 1 a 2. Quando o filho varão é gerado, ali a mulher está gritando com dores de parto. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso aqui é uma das principais preocupações que eu tenho hoje à noite para falar para vocês. Porque a iniquidade está se multiplicando hoje. É a pandemia da iniquidade. Pior que o vírus do coronavírus. Pior. O amor se esfriará de quase todos. Então eu quero ler para vocês Daniel 7, 25. Daniel 7, 25. Está falando do anticristo aqui. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Isso é quando ele colocar sua imagem lá em Jerusalém, no templo. A imagem da besta, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso é durante a grande tribulação. Um tempo é 1 ano, 2 tempos é 2 anos, e metade de um tempo é meio ano. São os 3 anos e meio da grande tribulação. A palavra que eu quero falar aqui é magoará os santos. A palavra no hebraico significa desgastar, consumir, importunar constantemente, ou seja, é um bombardeio. Por que o amor de quase todos se esfriará? Por causa desse bombardeio. O que o inimigo quer fazer, querido jovem, é neutralizar você.
Por um lado, ele quer matar os jovens fisicamente, através das drogas, através da guerra, através dos acidentes, através das doenças. Mas hoje existe algo pior. Por causa do isolamento, muitos jovens estão entrando em pânico. Muitos jovens estão sentindo-se solidão, estão tendo problemas emocionais, estão sendo abalados mentalmente. E o índice de suicídio está aumentando. Vários jovens estão considerando suicidar-se porque não encontram mais razão para viver. Isso é o bombardeio contínuo do inimigo. E além do que nós já falamos, o bombardeio das ideologias. Tudo isso é para fazer o quê? É para neutralizar o jovem, neutralizar você. Você sabe que um time de futebol pode se jogar muito bem tecnicamente, mas numa final, seja da Copa do Mundo, seja o Campeonato Brasileiro, Brasileirão, entra em campo. Se ele não estiver preparado mentalmente, emocionalmente, perde a partida, perde o jogo. O que o inimigo quer fazer é neutralizar você, abalar você mentalmente, abalar você. Por isso, querido irmão, você precisa exercitar o Espírito. Colocar sua mente sobre o Espírito, colocar sua emoção sobre o Espírito. Aí eu vou dizer uma coisa, a única solução realmente é o Espírito, para desequilibrar isso. Porque o bombardeio é muito forte. Se você quer ser arrebatado, você quer ser tomado, se você quer perseverar até o fim, precisa, não pode deixar o fogo se apagar. Precisa exercitar o seu espírito. Então o versículo 13 fala, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Não dá para correr com peso não, tem que desvencilhar de tudo. Corramos com perseverança a carreira que está diante de nós. Atos 2:42. Perseverar em quê? Olha só, considerando os nossos guias, né? Então fala ali de perseverar na palavra, perseverar na oração, perseverar no serviço, é o que esse versículo fala, Atos 2:42. E perseveravam no ensinamento dos apóstolos, doutrina aqui é ensinamento. No ensinamento dos apóstolos, é na palavra, e na comunhão, e no partir do pão, é o serviço, e nas orações, a oração. Efésios 6:18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Jovem, se você quer perseverar até o fim, não pode deixar de orar, tem que exercitar o seu espírito para orar. É a coisa que o inimigo mais combate, é o que o inimigo mais tenta tirar de você, é a oração. É a oração. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Colossenses 4:2, perseverai na oração. Por que Paulo fala tantas vezes perseverai na oração, perseverai na oração? Porque é difícil. É o que o inimigo mais quer tirar de nós. Vigiando com ações de graça. 2 Timóteo 2:12. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Quem quer reinar? Eu. Mas tem que perseverar. Hebreus 10, 35 e 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque agora Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar, provar os que habitam sobre a terra. Ou seja, quem guarda a palavra da perseverança, será poupado da hora da provação, será arrebatado. Tá? Então aqui eu quero contar uma historinha para vocês que mostra, que exemplifica a perseverança. Não sei se vocês já ouviram, eu já contei essa história algumas vezes. É a história de uma mulher chamada Florence Chadwick. Ela foi a primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha nos dois sentidos, tá? E também a primeira mulher a atravessar o Estreito de Gibraltar, o Bósforo, tá? E também a primeira mulher a atravessar o Canal da Catalina, é um canal da Ilha Catalina, que separa a Ilha de Catalina da costa da Califórnia. Então isso aconteceu, ela fez a primeira tentativa no dia 4 de julho de 1952, ela tinha 34 anos. Daí ela
tentou nadar desde Catalina, treinou, daí aquele dia, o tempo estava bonito, ela então se jogou na água, saiu de Catalina para chegar na costa da Califórnia. Tá? 26 milhas, são 42 quilômetros. Daí, no meio da tentativa, estava nadando, daí veio uma neblina densa, e a água tinha tubarão. Daí tinha vários barcos. Quando viram os tubarões chegando perto, eles davam tiros no ar para afugentar os tubarões. Tá? Daí aquela neblina veio e ela nadou 15 horas. Daí tentou desistir, daí o pessoal, vamos. Mas com aquela neblina ela não conseguia enxergar a costa. Daí ela nadou e quando chegou no tempo de 15 horas e 55 minutos, não aguentou mais. Pediram para tirar ela da água. Quando ela subiu no barco, daí o barco andou um pouquinho mais, daí ela viu, daí ela ficou realmente desanimada. Só faltava mais 1 milha. Das 26 milhas, já tinha nadado 25 milhas, faltava mais 1 milha. Mais 20 minutos já teria chegado. Daí sabe o que ela falou? Ela falou o seguinte, se eu pudesse pelo menos ver a costa, eu não teria desistido, eu teria conseguido. 2 meses depois, ela tentou de novo. Nas mesmas condições. Começou com um tempo bonito, no meio veio a neblina. Tá? Mas dessa vez, ela não desistiu. Conseguiu bater o recorde por 2 horas. Recorde masculino por 2 horas. Ela nadou esse trecho em 13 horas e 47 minutos. Daí perguntaram, como é que você conseguiu dessa vez? A mesma neblina. Ela falou, é que na minha mente, eu via claramente a imagem da costa. Apesar da neblina estar lá, eu enxergava a costa. E aquilo me animava. E eu nadava porque eu via a costa através da neblina. Ou seja, queridos irmãos, para nós perseverarmos até o fim, nós precisamos ter uma visão governante. Eu vou ler para vocês o versículo que o irmão Dong sempre lia para nós, Filipenses 3, 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Irmãos, perseverar o quê? É prosseguir para o alvo. Não importa o que aconteça, vamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Soberana vocação quer dizer chamamento de Deus, em Cristo Jesus. Daí o irmão Dong ilustrava, daí Jesus está lá, vem. É isso que nos anima. Espero que daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, se o Senhor demorar para voltar, você possa ver Cristo chamando você.